Olá, vocês. Eu falei que voltávamos daqui a pouco, mas isso não é matemática. Nem sempre você está disposto a ver e escutar, ver sua própria face, escutar sua própria voz. Mas vamos dar continuidade à nossa análise, essa análise, vamos dizer, básica das regras do método sociológico do Durkheim. Primeiro que a gente parte de um princípio que é muito básico na análise do Durkheim e que muitas vezes facilita bem o processo, né? Que é essa recusa em explicar o mais complexo em virtude do mais simples, né? Durkheim não acredita que necessariamente você precisa ir, né, na concretude, portanto, na coisa mais no objeto menor para compreender o objeto maior, né? No objeto concreto para compreender o objeto abstrato, na especificidade para compreender a totalidade. Ele acha que as análises já podem ser feitas em virtude da totalidade, né? E ele se auto-intitula, em virtude disso, um racionalista, né? O que significa basicamente isso? E olha, e aí nós estamos falando do século XX. O que é que significa ser um racionalista no século XX? É um retorno, ele não vai assumir isso, mas é um retorno um pouco daquilo que pregava alguns positivistas, né? No início do século XX isso tem uma força muito grande e começa-se a defender essa ideia de que boa parte das instituições elas já estão constituídas dentro de um determinado desenvolvimento de uma nacionalidade. Em último resumo, né, nós estamos voltando um pouco à ideia da razão pura, né, e tratando as ciências sociais um pouco sob a lógica da razão pura. Né. É estranho que isso retome no século XX. No século XXI isso é muito, vamos dizer assim, perdeu muito do seu espaço, muito pelo contrário. Acho que as pessoas tendem a não ter razão alguma, ou seja, a racionalidade ela vem perdendo totalmente força em lugar da subjetividade, né? O que em parte é positivo, sob a minha perspectiva, e outra tem aspectos negativos. Mas, voltando ao fato social, né, esse fato social que é, segundo ele, o objeto a ser estudado e compreendido dentro das ciências sociais. O próprio ato desse fato social ser tratado como coisa já é uma racionalidade. Eu estou racionalizando o meu processo de análise. Né? Porque, não vou dizer sobre nenhuma hipótese, mas é uma coisa difícil de se compreender como isso consegue se estabelecer. Entretanto, é necessário que a gente pergunte o que vem a ser uma coisa, né? O que vem a ser, que não pode ser a coisa nossa, como se eu já fosse cearense, nossa cearense, né? Eu estou coisado. Aqui, coisa é igual a palavra trem em Minas e porra na Bahia, serve para quase tudo. Né? E não tem um sentido, pelo menos o porra não tem um sentido pornográfico que tem nos outros locais. Ou até tem, mas é tão usual que ninguém nem percebe que existe algum palavrão no uso desta palavra. A coisa, especificamente, simplificando, né, ela se opõe à ideia. A ideia ela é não material. A coisa não, a coisa tem uma materialidade. Então, é ruim definir uma coisa pelo seu oposto, mas quando a gente imagina a ideia,
a gente identifica o que é a coisa. Então, a coisa água. Coisa água que aplaca a minha sede. Então, a ideia que eu tenho de água é uma ideia que vai além da materialidade dela, a água. E aí, vou citar o que mais ou menos o Durkheim tenta definir: a coisa é todo objeto do conhecimento que não é naturalmente penetrável à inteligência. E aí ele vai explicar, vai ampliar, vamos dizer assim, um pouco daquilo que a gente já vem trabalhando como conceito de coisa. Segundo o seu método, é necessário você realizar, mesmo nas ciências sociais, observação e experimentação. Eu observo a coisa, a água, e faço uma experiência para saber se ela aplaca, se ela diminui ou não a minha sede. E aí eu identifico, começo a me satisfazer, né? E crio uma teoria de que água reduz a sede. Ora, se eu, partindo dessa observação e dessa experimentação, se eu vou para caracteres mais exteriores, né? Se eu saio da coisa mais concreta, saio das coisas mais visíveis e vou às coisas mais profundas, as coisas que não se corporificam totalmente, o que ele defende é que a gente observe uma atitude mental frente aos fatos. O que não quer dizer que essa atitude mental seja fruto das consciências individuais. Porque, segundo o Durkheim, as consciências individuais são construídas nos indivíduos. Então, por exemplo, desde sempre eu sei que água aplaca a minha sede, porque a minha mãe, meu pai, a minha família tomavam água. De certa forma, né, essa atitude mental minha, ela vem constituída na minha formação pelas instituições que me integraram. Mas aí nós estamos antecipando um pouco, vamos voltar lá, né, na análise do Durkheim. Em virtude disso, ele vai dizer: todo objeto de ciências quaisquer que sejam, é uma coisa. Né? Você só consegue fazer ciência, observar e experimentar se você consegue corporificar. Ele vai dizer: o objeto das ciências sociais são, abre aspas, a frase agora na íntegra, coisas ignoradas, pois as representações que fizemos deles ao longo da vida têm sido feitas sem método e sem crítica. São desprovidas de valor científico e devem ser deixadas de lado. Ou seja, existe a coisa. E a criação de uma ideia da coisa nas ciências sociais, que necessariamente não é científica. Né? Muitas vezes é uma constatação que não faz parte de observação e experiência. Esse caso específico que a água aplaca a minha sede, né, não foi objeto de experiências científicas. Né? É uma experiência do meu processo formativo. E aí ele vai complementar. Essa definição dos indivíduos, né, elas vão ser feitas por essas instituições, e essas instituições já existem, já são dadas no momento que ele nasce. Então, no seu nascimento, essas instituições que o formam, que o vão formar, já estão constituídas.
né? Entre aspas, vou fazer uma citação, a maior parte das instituições que nos são legadas inteiramente, a maior parte das instituições nos são legadas inteiramente prontas pelas gerações anteriores. Não tomamos parte em sua formação. De fato, quando nascemos, o conjunto das instituições estão montadas. Mas o conjunto das instituições é de infinito, não modificáveis. Entretanto, isso também faz parte do conceito do materialismo. As pessoas, elas são, vamos dizer assim, moldadas em virtude dos conceitos desenvolvidos por essas instituições, que nem sempre são conceitos científicos. Determinada igreja fala de uma água ungida que cura a Covid. Uma criança que frequenta essa determinada igreja vai acreditar e vai crescer imaginando que uma água ungida cura a Covid. Isso é científico? Não. Mas certamente não foi feito por uma experimentação científica. Mas foi criado por uma instituição. A instituição incute nos indivíduos um conjunto de procedimentos sociais que o moldam. Entretanto, eu queria criar agora uma interrogação para vocês, se vocês pensassem nisso. Esses indivíduos não definem as causas que lhe deram origem? Né? Ou seja, se esses indivíduos não definem as causas de que lhe deram origem, ele interfere nas causas que deram origem aos outros indivíduos, já que essas instituições recebidas por outras pessoas foram modificadas ou criadas por essas pessoas. Né? Qualquer que seja a instituição que vocês compreendam. Então, de fato, um conjunto de características já estão dadas. Ele vai falar da língua francesa. Se eu não quiser falar em português com vocês, eu sou livre para não falar em português com vocês. Entretanto, para eu me comunicar, eu tenho que usar o português porque é a nossa língua que nos foi imputada e obrigada e nos foi condicionada desde a nossa origem. Desde quando eu era criança. Sei lá, papai, mamãe. São influências da família da instituição família sobre a formação dos indivíduos, já que eles já falavam português. Ele vai fazer uma comparação que eu acho que é bastante estimulante. Um pouco do Édipo. Ele vai dizer: cedemos ao ódio quando buscamos o amor. Não é nada mais atual do que isso. Cedemos ao ódio quando buscamos o amor. Vejam como muitas vezes os discursos das instituições, quase todas elas, compõem esse cenário. Uma família chamada tradicional, uma família conservadora. Pai, mãe e seus rebentos. Eles negam uma outra forma de vida. Nós estamos na semana do Pride, Pride em inglês, pelo amor de Deus, semana do orgulho gay. E aí, vejam, eles concedem que o melhor para os seus filhos seja não ser livres.
Né? O melhor para os seus filhos seja não poderem, né, ser livres, terem orgulho daquilo que eles são, né, por razões diversas. Né? E por razões diversas, isso, para essas famílias, pode ser a busca do amor, assim como ele quer que o filho seja, sei lá, cristão, que fale português, que estude. Só que na busca do amor, né, o que as famílias fazem é criar o ódio. O ódio pelo seu filho, que é diferente. Percebe o devaneio do mecanismo social em que estamos inseridos. Eu peguei esse exemplo, mas qualquer outro. Qualquer outro. Tolhindo, inclusive, muitas vezes, a nossa naturalidade. Eu vou ser vulgar, porque eu gosto de ser vulgar. Isso dava uma música, né? Eu vou ser vulgar, porque eu gosto de ser vulgar. Vamos imaginar que me batesse a tal vontade de cagar agora. Não tem algo mais natural para o ser humano, né? Se é que existe algo natural, se é que existe algo da natureza humana, é cagar. Não tem como você ingerir alimentos e não os jogar para fora. Um cachorro, quando quer cagar ali, caga na minha frente. Por que eu não cago na frente de vocês? Ora, porque tem um conjunto de valores de família, de sociedade e de outras instituições que não me permitem fazê-lo. Por que esses conjuntos de valores reprimem um ato tão natural meu? Né? De meu não, de todos vocês. Em resumo, né? Voltando ao texto, esses exemplos são péssimos, horrorosos. Se individualmente não conseguimos resolver essas compreensões individuais, desculpem a cacofonia, a falta de lexo verbal, sequer conseguimos resolver isso coletivamente. Por quê? Porque nós não somos seres naturais. Não somos seres naturais. Se tem o dia do orgulho que é porque as pessoas não podem fazer aquilo que elas naturalmente gostariam de fazer. Se elas fossem livres, elas fariam o que elas quisessem. Infelizmente, é necessário uma luta pelas transformações das instituições para que esses anseios individuais consigam ser representados. Mas as instituições se transformam. Eu posso legar às próximas gerações, tudo bem, quando elas nascerem, elas vão ser uma instituição pronta, mas eu posso legar às próximas gerações uma instituição família, por exemplo, diferente dessa que existe hoje. Ou não. Ou existe um conjunto de pessoas que lutam para, né, retornar à família do medievo. Se é que na família do medievo isso era possível. Não creio. E aí eu vou para outra citação do nosso texto. Como teríamos a faculdade de discernir com maior clareza as causas, muitas vezes complexas, de que procedem as atitudes coletivas? Né? Uma pergunta. Como?
quê? Porque, segundo ele, como é que eu vou compreender o que passa nas consciências dos outros? Ou seja, o que passa nas consciências dos outros escapa. Isso é verdade. Mas não. Eu vou ler parte do que a consciência de vocês mandou vocês fazerem hoje. Vocês, quando acordaram, estavam com aquela preguiça das pessoas que acordam, mas pensaram que tinham que levantar para estudar ou para trabalhar. Ou para estudar e trabalhar. Antes disso, foram ao banheiro, minimamente passar uma aguinha no rosto, um sabãozinho para os mosquitos ficarem rodando. E aí, escovaram os dentes. Embora calor, resolveram botar uma roupa. Muitos botaram uma calça jeans. Principalmente aqueles que foram trabalhar. Eu não boto calça jeans, não que eu não esteja trabalhando. Eu estou trabalhando aqui, né, dando aula para essa luzinha à minha frente. Então, na parte de baixo, eu não preciso botar uma calça jeans, não preciso botar nenhuma calça, porque eu sou igual aqueles repórteres que terra o terno daqui para cima. Nem sempre nos escapa as consciências coletivas. Porque muitas vezes fazemos um conjunto de atitudes que são atitudes muito típicas, né, de uma determinada grupo, eu não nem chamaria de classe social agora, de um grupo social. Hoje é sexta-feira, depois da aula, depois do nosso encontro, hoje à noite, tira dúvidas, a liberdade se incorpora em vocês. Ou seja, quase todos vocês, ou boa parte de vocês, vão estar livres de todas as atividades da semana. E bate aquele espírito de liberdade e muitos de vocês vão comemorar. Ora, é uma atitude coletiva. E é possível prever. Me livrei daquela desgraça, daquela disciplina. E de todas as outras. E do meu trabalho. E do meu chefe. E de tudo aquilo que me coage. Água não sacia a sede das massas. Nos encontramos com a outra parte daqui a pouco.